palavra de Cristo para mim e para você. Já são 23 horas. Aliás, já são 22 horas. 22 horas. Que 23 horas? Já são 22 horas e 50 minutos. E estamos no ar aqui na programação Brasil com Cristo, na Rádio Tabocas FM. Eu quero deixar aqui uma reflexão da palavra de Deus aos nossos corações, o momento da palavra. Você que está aí me ouvindo através da emissora da Rádio Tabocas FM 98.5, a programação Brasil com Cristo, e você também que está aí me ouvindo e me assistindo através da live do Instagram. Quero deixar aqui a paz para você. E se você está aí com a Bíblia, independente da sua religião, independente da sua fé, abra a sua Bíblia nas cartas aos Colossenses, no capítulo 4. Vamos meditar um pouco. Em meio a essa turbulação que nós estamos vivendo, a nossa esperança é Jesus de Nazaré. A palavra de Deus é o sustento, é a base. Sabemos que uma casa, para que ela venha ter estrutura, de que ela precisa? É de uma base forte, uma base que sustenta. Pois a palavra é a base que sustenta a minha vida e sustenta a sua vida. E sem a palavra, nós não conseguimos vencer. Pois foi a palavra, através da palavra, que Jesus, ele venceu as hortes malignas. Quando o diabo foi tentar Jesus, ele usou a palavra. Porque a palavra de Cristo tem poder. A palavra de Jesus tem poder. Há muitos países por aí que é proibido pregar a palavra. Sabe por quê? Porque a palavra, ela sara, ela cura. A palavra, ela renova. A palavra, ela faz o homem mudar de ideia. A palavra, ela entra dentro do ser do homem e ela muda o interior. A palavra, ela faz uma transformação. O homem está no mundo de um jeito desgraçado no pecado, mas a palavra entra e ela faz uma transformação. Ela lava, ela limpa, ela liberta, ela muda o arquivo que era o pecado e faz um arquivo que é ser uma reconciliação. A palavra faz uma reconciliação entre você e entre Deus. E eu quero aqui deixar uma palavra. Vamos deixar aqui uma palavra nas cartas aos Colossenses, no capítulo 4 e no versículo 22. Vamos deixar um tema para você nesta noite, você que está me ouvindo aí. Vamos falar sobre a perseverança na oração. Vamos falar sobre a perseverança na oração. É muito importante esse tema. O versículo 2 diz assim: perseverai na oração, vigiando nela com ação de graça. Meus queridos ouvintes da Rádio Tabocas FM, eu quero dizer para você que esta palavra foi uma carta que foi dirigida à igreja de Colossenses. O apóstolo Paulo, ele escreveu esta carta direcionada às pessoas que estavam em Colossenses, principalmente aqueles que serviam a Cristo. Porque a situação que Colossenses estava passando não era uma situação muito boa. Havia ali uma perseguição
tanto na área da idolatria, como também havia alguns irmãos de Colosso que se desviavam através dos seus bens materiais. Havia também arrogância. Existia também arrogância entre os irmãos ali. A soberba, homens que tinham dinheiro e maltratavam os seus servos. Pois naquela época ainda existia escravo. Naquela época existia escravo. O dono comprava uma pessoa e colocava como escravo, para aquela pessoa ser escrava. E quero dizer nesta noite que o apóstolo Paulo, ele foi trazendo essa palavra para trazer para o povo de Colossense um ensinamento. Por quê? Porque Paulo estava querendo dizer que a oração é muito importante na vida do crente. Antes da gente falar sobre a palavra perseverar, vamos falar sobre a importância, porque Paulo estava querendo dizer que eles deveriam seguir o caminho da oração. Porque quando o homem para de orar, o homem deixa de ser fiel a Deus. A oração é uma comunicação entre você e Deus. Quando você começa a orar, você começa a falar com Deus. Deus está ouvindo a sua oração. Deus está ouvindo você. Quando a gente começa a orar, o nosso espírito, o nosso ser humano, a gente começa a se aproximar mais de Jesus. A oração faz com que você se aproxime mais de Jesus. A oração é tido como uma comunicação. Não devemos só orar simplesmente para pedir, para falar assim, eu quero, eu preciso. Não. Devemos orar para se aproximar de Deus. E como é que posso orar? Você pode orar na sua casa. Você pode orar em pé. Você pode orar de joelho. Você pode estar andando pelas ruas da cidade e simplesmente estar falando com Jesus. Tem todo um modo de oração. A oração faz com que a gente se aproxime mais de Jesus. E quando o homem se aproxima mais de Jesus, será que o homem fica mais pecador ou fica mais santo? Ou o homem fica mais prudente? Será que quando nós oramos mais, a nossa fé vai recair ou vai aumentar? A nossa bateria vai estar firme quando nós estamos orando. A oração nos traz força. Veja que quando nós saímos da oração, o nosso espírito, a nossa força espiritual vai recaindo. A oração é a vitamina dos ossos espiritual. Hoje uma pessoa que não tem força no seu corpo, ela precisa de uma vitamina. O médico passa uma vitamina para que essa pessoa venha ter força para andar. Mesmo assim, a oração. Quando você está orando, você tem força. Quando você está orando, você acredita. Quando você está orando, você não desiste. Quando você está orando, você está se aproximando mais de Jesus. Esse é um dos pontos mais importantes que o apóstolo Paulo estava na sua carta ensinando aos Colossenses. Não desanime de orar. Não largue a oração, porque hoje está em abundância
E ele falou isso para muitas pessoas que existiam ali, os judeus que existiam ali, que estavam bem financeiramente, mas relaxou. É assim quando às vezes a gente está com um carro novo, a conta bancária está alta, para que orar tanto? Todo mundo está bem da família, não tem doença, não tem adversidade, então não preciso estar orando. É aí o nosso erro. A oração não pode ser servida, ou não pode servir para só pedir. A oração é uma comunicação entre você e Deus. Esse é o primeiro ponto que o apóstolo Paulo estava querendo passar aqui na sua carta aos Colossenses. Outro ponto importante que o apóstolo Paulo estava falando aqui na carta aos Colossenses é que os colossenses deveriam orar a todo tempo, se preparando para o que poderia vir. Pois estamos vivendo aqui na terra, há um momento que o céu está uma bênção, há um momento que o silêncio, há um momento que nós colocamos a nossa cabeça no travesseiro e dormimos. Mas há momento que vem a adversidade, há momento que vem situação difícil, e se eu e você não estiver baseado na oração, nós não vamos aguentar, nós não vamos suportar. As lutas vai fazer você correr, as lutas vai fazer você olhar para trás, as lutas vai fazer você olhar para a esquerda, para a direita, e sabe o que você pode até fazer? Largar a cruz, deixar Jesus, desacreditar de tudo, desacreditar, aleluia, das promessas, desacreditar até mesmo daquilo que Jesus falou para você. A oração, ela é a base, ela vai lhe dar sustento. A oração, ela vai lhe mostrar o caminho certo, ela vai lhe dar o alimento espiritual para suportar as lutas. Jesus, quando se encontrou com o diabo, lá no capítulo de Lucas, aleluias, no capítulo 4 de Lucas, a Bíblia diz que antes Jesus orou. Jesus só vivia orando. Jesus só vivia orando. Porque Jesus tinha uma luta para enfrentar. Eu e você somos soldados de Cristo. E soldado sempre está numa batalha para enfrentar uma luta. E soldado nunca pode recuar. Um verdadeiro soldado nunca pode abaixar as suas armas. Nunca pode ser frouxo, se esconder. Não. Um soldado tem que enfrentar. E quando você está orando, aí a luta vem. Aí quando a luta vem, aí você pode dizer, pode vir luta. Eu estou baseado na oração. Jesus está comigo. O Espírito Santo está comigo. E muitas das vezes há uma voz ao contrário. E a gente sabe que essa voz ao contrário não é a voz do Espírito Santo. Não é a voz de Deus. Mas sim a voz do adversário. Que quando olha para mim e para você diz: olha, é melhor você parar. Esse negócio de ser crente não dá certo. Tu só está sofrendo. Esse negócio de orar não está dando certo. Ninguém está te escutando. Mas Jesus está escutando. Ele só não está respondendo naquele momento. E às vezes Jesus está respondendo, mas do jeito dele. E às vezes a gente não entende. Através de um louvor, através de uma palavra, de uma frase, Jesus está falando. Mas nós temos que estar baseados na oração. A oração quando vem o vento, a oração quando vem a tempestade, não abala você não. Não abala a sua vida, não abala a sua fé. Você está pronto. Você está pronto para guerrear contra a tempestade. Mas quando você não está baseado na oração, você desiste facilmente.
Então, aqui o apóstolo Paulo falou na sua carta aos Colossenses, para que os irmãos de Colossenses não ficassem tristes, não relaxassem, vigiassem na oração, vigiar, se preparar, porque amanhã a gente não sabe. O inimigo de nossa vida, o adversário, ele não brinca. Ele logo, logo vai jogar uma luta, uma tempestade. Sabe para quê? Para te tirar do caminho. Para que a tua base venha estremecer e você venha cair. Mas se você estiver baseado na oração, uma coisa é certa. Vai vir o vento, vai vir a tempestade, mas você vai continuar firme. Sabe por quê? Porque você está baseado na oração. A oração é a sua vitamina espiritual. E o apóstolo Paulo, quando fala sobre prudência, sobre perseverar, eu me lembro que um certo pregador chamado Spurgeon, do século 17, conhecido como o príncipe dos pregadores, ele pregou um sermão, e em um dos seus sermões ele colocou uma frase, dizendo que a oração, ela é como um canhão na porta do céu. A oração é como um canhão na porta do céu. Imagine o canhão. Um canhão, quando ele é lançado, tudo que está na frente ele quebra. Se tiver uma parede, ele faz um grande buraco. Assim é a oração. A oração, ele vai com uma grande velocidade. A oração chega até o céu. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido ouvinte, da Ratabocas FM, do programa Brasil com Cristo. Talvez você pode querer falar com alguém que está do outro lado, em São Paulo, nos Estados Unidos, Rio de Janeiro, e você precisa de um telefone. Você precisa de um telefone, ainda precisa de área, para a sua voz poder chegar lá, ou você, aleluia, escutar alguém que está lá. Mas eu quero dizer uma coisa para você, você tem algo mais poderoso do que a comunicação de um telefone, é a sua oração. A sua oração chega tão longe. A sua oração chega no céu. A sua oração chega no trono de Jesus. O cientista, ele faz um míssil, ele faz um foguete para chegar lá em outro planeta, que ainda está muito longe do céu. Mas eu e você, nós oramos, e a nossa oração chega muito mais rápido do que o míssil. O míssil, ele chega, aleluia, muito mais rápido do que um avião. É uma velocidade que a gente não consegue alcançar. Mas a sua oração, a minha oração, é mais rápido do que o míssil. E a sua oração chega no trono de Deus. E eu quero dizer que Deus é amor e Deus é justiça. Se você estiver pedindo amor, aleluia, Ele vai te dar amor. Mas se você estiver pedindo justiça, Jesus, Ele é a justiça. Aquilo que você abre seu coração e começa a pedir a Jesus, Ele te atende. Para você chegar perto de um presidente, para você chegar perto de uma pessoa famosa, você tem que primeiro chegar à terceira e à segunda pessoas para ver se pode chegar a ele. Um assessor, um empregado, alguém que trabalha com ele, para poder atender. E às vezes nem que você não fala. Se no mínimo ele pode fazer uma carta e mandar para você. Mas o normal, ele vai dizer a alguém, ou alguém não vai nem chegar para dizer para ele, dizer assim, olha, tal pessoa quer falar com o senhor. Não vai chegar a dizer. Porque muitas vezes eu e você não vai ter importância para ele. Mas com Jesus nem assim não. Jesus é o verdadeiro intercessor. Nós oramos e Jesus leva a nossa oração para Deus.
E não tinha esse negócio de Jesus olhar para mim, para você e dizer assim: ah, ela não tem condição, ela é uma lavadeira. Ele trabalha no carro do lixo. Não tem valor, não tem nome, é um autônomo. Não. Jesus não olha com esse olhar, não. Ele olha com olhar de amor. Ele olha com olhar de alguém que está necessitado. Quando ele vê que alguém está chamando por ele, necessitando por ele, Jesus diz: eu vou atender. E pode ser quem for, Jesus atende. Jesus, ele não tem essa divisão. E eu quero dizer para você, meu querido ouvinte da Rádio Tabocas FM, se você tem orado, continue orando. Se você tem clamado, continue clamando. Porque Jesus, ele está ouvindo a tua oração. E você também que está aí me ouvindo, me escutando, me assistindo através da live do Instagram, eu quero dizer para você também, Jesus, ele tem escutado a tua oração. Jesus conhece o nosso íntimo. Jesus conhece o nosso interior. Jesus conhece o nosso sonho. Mas temos que estar orando. A oração é o caminho do crente. E o apóstolo Paulo, ele falou aos Colossenses: vocês têm que orar. Vocês têm que orar. E agora, neste momento que nós estamos passando por essa epidemia, nós cristãos temos que orar. Temos que orar. Muitas pessoas se apegam a templo. Ah, eu só vou orar no templo. Se o templo estiver aberto, eu vou orar. Se o pastor estiver na igreja, eu vou orar. Não. Você pode orar na sua casa. É bom orar no templo. Se o templo estiver aberto, você vai orar no templo. Sim. Mas na época aqui de Colossense, não tinha templo. Os cultos eram feitos nas casas das pessoas. Era feito culto. Na casa de um irmão era feito hoje. E marcava na casa de outra pessoa, em outro local. Era um culto familiar. Era um culto entre 3 ou 4 pessoas. Não tinha som, não tinha bateria, não tinha púlpito. As pessoas oravam. Nós não podemos colocar dificuldade para buscar Deus. Há quantas pessoas que hoje não estão indo para a igreja porque está fechado e às vezes colocam uma desculpa: eu vou me afastar do evangelho, eu vou fazer tudo que é errado porque a igreja está fechada. Não, você vai fazer algo de errado se você quiser fazer, mas o Espírito Santo de Deus está aqui na terra para atender o teu pedido, para te consolar, para te dar força. Jesus está aqui e o Espírito Santo de Deus está aqui também. Pois quando o Espírito Santo de Deus sair daqui, vai ser quando Jesus arrebatar a igreja. Aí sim, o camarada vai ser crente na tora. Você vai ser crente forçado. Aleluia! Porque senão você vai perder sua salvação. Mas hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que vai na tua alma, que vai na tua mente, que começa a consolar-te, começa a trazer uma palavra de consolo. E eu quero dizer uma coisa para você. Vamos orar. Você tem escutado a notícia que tal cidade está ruim, tal estado está ruim, tal país está ruim, tem gente morrendo, mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus fala para mim e para você: dobre o seu joelho, ore, fale comigo. Sabe por quê? Você está falando com alguém que tem o controle. Você não precisa pedir aos governadores. Você não precisa pedir, aleluia, ao governo federal. Eles são homens e são pessoas ilimitadas. Eles não podem fazer tudo. Mas Jesus, ele tem um poder. Se ele quiser, ele pode simplesmente acabar com essa epidemia. Sem precisar de vacina, sem precisar de nada, porque Jesus, ele tem um poder, Jesus, ele tem um controle da situação, Jesus, ele diz agora uma palavra, Jesus ordena agora e acontece. O homem não, o homem faz plano, o homem tenta, o homem diz: não, vou tentar ver se dá certo. Com Jesus não tem tentativa de dar certo. Se ele disser que vai dar certo, é certo.
O que era para dar errado dá certo. E eu quero dizer uma coisa para você. Dobre o seu joelho. É momento de a gente buscar Deus. O furacão está vindo aí. Tudo que está acontecendo é permissão de Jesus. Tudo que está acontecendo é permissão. Deus está passando a peneira na terra. Deus está passando a peneira nos quatro cantos. Deus está apertando todo mundo. Aleluia. Até em você. Jesus pode apertar porque Ele é dono de tudo. Mas nós temos que estar na oração. E se chegar o seu dia, e se chegar o meu dia, nós temos que estar pronto. Porque Ele é o dono de tudo. Ele faz e ninguém vai reclamar com Ele. Jesus, Ele mata e ninguém prende. Jesus, Ele dá vida e ninguém vem, aleluia, falar mal e perguntar por que Ele deu a vida. Porque Ele é dono da vida, Ele é dono de tudo. E eu quero dizer nesta noite, vamos orar. O apóstolo Paulo, aleluia, falando para o Colossense, falando para a igreja de Colosso, nessa carta, o apóstolo escreveu dizendo, vigiai, vigiai, vigiai e orai. Amém? Vamos ouvir daqui a pouco nosso querido irmão Misael Oliveira. Ele já está assinando que ele tem uma palavra para você. Ele já mandou parar já. Já disse aqui que o tempo já está ilimitado. Mas a palavra é essa. Caia na oração. Caia na oração. Muitas pessoas da Bíblia, se a gente for lembrar aqui, foi a oração. A oração é a chave da vitória. Você tem uma arma poderosa. E essa arma poderosa é a oração. Sabe por que muitas vezes vem um sono? É para você não orar. Sabe por que muitas vezes vem aquele cansaço? É para você não orar. Vem outros compromissos? É para você não orar. Sabe por quê? Porque o inimigo sabe que através da tua oração, através do teu joelho, através de você levantar as mãos para o céu e dizer assim, Jesus, vem cá, eu preciso, Jesus me ajuda. Ele sabe que você vai ser atendido. Jesus vai atender. Ele sabe que a sua oração vai ser atendida. Porque a oração vai até o trono de Jesus. A oração, Jesus pega, recolhe e chega lá para Deus e diz, olha, Senhor, a minha filha precisa. O meu filho precisa. Dá vitória para eles. E a vitória é certa. Amém? Essa foi a palavra. O tema. Perseverar na oração. É não desistir. E quando se diz que perseverar na oração, quando o apóstolo Paulo fala em perseverar na oração, é você orar todos os dias. Não é você orar quando a luta estiver vindo. Não é você orar quando tudo estiver ruim, não. É você ter uma vida de oração, uma vida diária de oração. Uma vida diária de oração. Aleluia! Jesus quer que você tenha uma vida diária de oração. É oração constantemente. Faça o teste. Faça feito a oração de Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia. Leia a história de Daniel para você ver. Se Daniel não teve vitória. Daniel teve uma grande vitória. Amém? Vamos mais um louvor do nosso querido irmão Lázaro. Nosso irmão Lázaro faleceu ontem à noite. E foi triste para nós. Porém, também foi feliz porque ele foi para o seio de Abraão, ou para o paraíso. Ele foi para o paraíso e está junto com outras pessoas esperando a volta de Cristo. Não desligue seu aparelho de som. Estamos aqui na Itabox FM no programa Brasil com Cristo 98.5. Amém? Daqui a pouco nós voltamos com a programação. Fique com esse lindo louvor do cantor Lázaro, em nome de Jesus.
apresentei isso aqui. Foi?